Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. Efésios 2, a partir do verso 11, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aquele que se intitulam circuncisão na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos, tendo acesso ao Pai em espírito, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, nós louvamos a Ti, Pai, porque temos a oportunidade de ler a Tua palavra, temos acesso à Tua palavra, podemos, ó Deus, escutar ao Senhor por meio da Tua palavra. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua igreja, por aqueles que se reúnem nesse lugar, e te peço, ó Deus, nesse momento, que o Senhor prepare o nosso coração para que possamos receber a Tua palavra, compreender a Tua palavra e aplicar a Tua palavra. Ilumina, Senhor, minha vida para que eu possa transmiti-la com fidelidade, para que, Senhor, ela possa ser, ó Deus, proveitosa assim como o Senhor determinou que fosse. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós te pedimos. Amém. Em 1989, eu me recordo, irmãos, eu vi esse noticiário, a queda do Muro de Berlim. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade, talvez os mais velhos, tiveram a oportunidade de ver esse noticiário. O Muro de Berlim caindo. O que é o Muro de Berlim? Depois da Segunda Guerra, houve aquele movimento de Guerra Fria, aonde o mundo se dividiu em dois polos, duas visões políticas, que era o capitalismo e o socialismo. Sendo que uma parte do mundo se manteve sobre o socialismo e uma parte do mundo se manteve sobre o capitalismo. E muitos países, eles se dividiram. Coreia do Norte, Coreia do Sul e algumas partes da Europa. No meio da Alemanha, colocaram um muro. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Uma Alemanha capitalista e uma Alemanha socialista.
E durante quase 30 anos permaneceu dessa forma. Países divididos por uma visão filosófica, uma visão sobre o conhecimento do mundo, sobre a política do mundo, sobre como se deveria viver, como deveria governar um país. Mas, depois de um tempo, entenderam a necessidade de acabar com essa barreira. E lá em 1989, eu tinha 10 anos, foi uma festa. Foi um monte de gente lá batendo muro, né? A gente sabe que aquele pessoal estava batendo, não ia cair muro, que caiu foi realmente com aqueles guindastes enormes, né? Para derrubar mesmo o muro. Mas foi uma festa. As pessoas subiram ali e começaram a quebrar, uma alegria. A gente sabe que as marcas dessa divisão ainda permanecem na Alemanha até hoje. A Alemanha está ali. O muro, ele ficou ali como um símbolo. Partes do muro ficou ali como um símbolo. E da mesma forma que existem bairros diferentes, Berlim ficou dividida, a Alemanha ficou dividida. Pessoas ainda sofreram ali aquela influência muito forte ainda do socialismo e vivem ali um pouco aquela mentalidade, outros com uma mentalidade mais capitalista ficou aquela divisão. Mas a boa notícia que marcou a história do mundo foi a queda desse muro. E o que a gente pode entender quando a gente lê esse texto e pensa em muros que estão sendo divididos, barreiras que foram divididas? A gente leu Efésios capítulo 1, onde fala sobre a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e as promessas para a sua igreja, para o seu povo. Vimos aí no início do capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo disse, dirigindo ao povo de Éfeso, que vivia em meio àquela idolatria, a confiança aos falsos deuses, ao poder de uma deusa, entre aspas e com letra minúscula, uma falsa divindade. Paulo vai deixar claro para eles que eles viviam de forma que estavam separados de Deus, estavam afastados de Deus. E ele recorda aí nos versos anteriores do capítulo 2 que a gente leu, que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. E que isso não é algo que vem de nós. Nem a fé, porque quem dá a fé, como diz a palavra, isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, tudo pertence ao Senhor. E aqui Paulo ele vai lembrar, ele vai falar agora sobre a formação dessa igreja, que é um mistério de Deus. Aquilo que havia sido prometido foi sendo revelado gradativamente na antiga aliança até chegar à plenitude. E Paulo aí no primeiro verso, no verso 11 que a gente leu agora, ele diz, portanto, lembrai-vos de que outrora, em outro tempo, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por meio de mãos humanas. Paulo vai dizer que em outro tempo, aqueles gentios, o que é gentio? Gentio era a forma com que o povo judeu tratava aqueles que não eram judeus, ou seja, as gentes, os gentios, os outros que não são judeus. Poderíamos substituir talvez essa palavra por profanos, aqueles que não fazem parte da fé. E esses gentios, Paulo vai dizer aqui que eles eram chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne, por meio de mãos humanas.
Então Paulo ele pressupõe nessa parte, existe uma pressuposição aqui de que existe uma circuncisão na carne e existe um outro tipo de circuncisão. Lá em Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 16, diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração espiritual. Retirai toda a obstrução carnal e deixai de serem submissos e teimosos. Então me parece aqui que a Bíblia está deixando clara que existe essa submissão, fica pressuposto que existe uma submissão, uma insubmissão, uma desobediência, uma vida que mostra que existe uma incircuncisão, mas não é uma incircuncisão na carne. Então os judeus, nós sabemos que esse rito é um rito judaico, que é a remoção do prepúcio, né? Uma parte da região íntima do homem, ao 8º dia, e que isso era uma marca daqueles judeus que simbolizava que eles estavam sendo unidos à fé judaica. E durante um tempo isso foi ordenança de Deus para que esse povo fosse separado e realmente tivesse essa marca. Desde a infância eles tivessem essa marca, que depois foi substituída pelo batismo. A marca, o batismo, ele significa algo e ele sela algo. É um selo e tem um significado. E na nova aliança a gente vai ver que existe uma forma diferente de lidar com essa circuncisão. E Paulo está lembrando aqui o mais importante nesse tempo, que está pressuposto aqui nesse texto, nessa parte, é a circuncisão do coração. Eles eram considerados pelos judeus incircuncisos. Lá em Filipenses, também no capítulo 3, no verso 3, a palavra diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo está lembrando, está destacando que a verdadeira circuncisão é aquele que confia em Cristo e não confia na carne. Não confia em ritos. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí à frente. No verso 12, ele vai dizer: naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Então Paulo ele vai destacar aqui ainda que esse povo ele estava separado de Deus. Separados, e eles estavam estranhos às alianças e sem esperança. Paulo vai sempre reforçar a condição que nós andávamos. Separados, o que são as alianças? Deus, ele faz primeiro uma aliança com Adão, que a gente chama de pacto de obras. Era uma aliança que o homem devia obedecer 100% para que ele tivesse vida. E se ele desobedecesse, ele teria morte. E a gente sabe que por influência de Satanás, lá no Jardim do Éden, o homem decidiu, por mais que Deus tivesse criado e dado possibilidade dele desfrutar de tanta coisa boa,
ele decidiu quebrar essa aliança comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente percebe que essa aliança, ela se tornou uma tragédia para a história da humanidade. Ele conhecia o bem, mas aquele comichão de conhecer o bem e o mal foi o que seduziu aquele primeiro casal a quebrar a aliança. E fazendo uma breve aplicação sobre as nossas vidas agora nesse momento, é muito estranho quando alguém confronta dizendo: não crie seu filho nessa bolha, não crie seu filho separado do mundo, esse negócio de santificação não é bem assim, você precisa participar de todas as coisas, ele precisa conhecer o que é ruim para ele optar, ele precisa ter as suas próprias experiências. Está aí o conhecimento do mal. Hoje o conhecimento do mal está disponível em todos os lugares. E cabe aos pais, sim, fazer o máximo para proteger os seus filhos dessas influências e ensiná-los a lidar com essas influências. Jesus mesmo falou que não dá para tirar a gente do mundo, mas ele pediu para que livre do mal. Então, livrar os filhos do mal, aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, livrar do mal, instruir a respeito do mal, confrontar o mal. E eu vou usar até uma palavra que está muito pouco na moda hoje, inclusive parece até um pecado: não ser tolerante com o mal. Precisamos realmente fugir disso. E essa primeira aliança, quando ela é quebrada, o mundo ele entra em colapso. E Paulo está lembrando dessas alianças que foram quebradas. Depois Deus estabelece uma aliança com Noé, porque o mundo ele se tornou tão corrupto, tão destruído moralmente, que somente a família de Noé pôde ser livre. Deus faz uma aliança com Noé e Deus, como diz a palavra, ele se arrepende. Não é esse tipo de arrependimento que a gente tem, mas ele acaba com a humanidade e ele faz de Noé um novo povo e estabelece ali uma aliança. Depois Deus ele faz uma aliança com Abraão. A aliança com Abraão era uma aliança que prometia a Abraão uma grande nação, que Abraão seria pai de muitas nações. E essa promessa, meus irmãos, ela não se limita ao povo de Israel. Essa promessa ela vai progressivamente até chegar à igreja, o Israel de Deus, que é a igreja. Nós sabemos ali que vem os filhos, Isaac, depois Jacó, depois as 12 tribos se formam, e Deus vai estabelecendo novas alianças. Ele estabelece uma aliança no Sinai com Moisés, trazendo a Moisés a sua lei. O próprio Deus revela a sua lei, o mandamento. Deus estabelece ali uma aliança. E um pouco mais tarde uma aliança com Davi. Essa aliança com Davi, a gente consegue ver um prenúncio mais claro da aliança, da nova aliança com a sua igreja. Porque Deus fala para Davi que não faltaria descendente ao trono. Como que pode não haver descendente? Como que não faltaria descendente se o reinado de Davi caiu? Houve divisão, houve exílio depois, se tornaram escravos. Porque essa aliança, esse trono, era um trono que não teria mais fim. E realmente essa aliança ela se concretiza com a vinda de Cristo. Aquele que é o mediador.
da nova aliança. Quando a gente lê Hebreus, a gente entende tudo isso muito claramente. Então nós somos esse povo, a igreja, e é isso que Paulo vai nos lembrar aqui. A igreja é esse povo. Não existe o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Não existe a época da lei e a época da graça. Após a queda, Deus já revelou a sua graça, que foi progressivamente anunciada por meio dessas alianças. Que o homem deveria ter sido fulminado. E Deus faz uma nova aliança, e uma nova aliança, e uma nova aliança. E aí você para pensar, mas por que todas essas alianças foram quebradas? Porque Deus estava ali mostrando que não havia condições de confiar na circuncisão, de confiar na carne. Deus estava dizendo assim, não é possível. Aí você quer saber se você vai se frustrar na sua vida? Sim. Você quer saber se você vai se entristecer com seus amigos, com a sua igreja, com seus irmãos, com você mesmo? Isso eu acho que é o mais interessante, né? A gente olhar no espelho e falar, meu Deus, falar como Paulo lá em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal sim. Desventurado homem que sou. E no capítulo 8 ele vai dizer, graças a Deus, no final do capítulo, na transição do 7 por 8, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então esse povo, Paulo está lembrando aqui que eles estavam estranhos à aliança e não havia esperança para nenhum deles. Vivendo como pessoas que vamos morrer, sim, amanhã. O que resolve? Resolve que você vai entrar para o caixão, você vai ser enterrado. Eu não sei qual tipo de rito que eles faziam lá, e acabou. Alguns acreditando em fábulas das religiões gregas, dos deuses gregos, sem esperança numa falsa divindade. E Paulo vai dizer que eles estavam sem esperança nesse mundo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Lá no verso 13, ele vai dizer, mas agora. Esse mais agora é o momento da esperança. Mais uma vez, Paulo trazendo a esperança. Nos primeiros versos do capítulo 1, ele vai falar que estávamos mortos, mas Deus deu vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, no verso 1 do capítulo 2. Mas Deus deu vida. Vai falar sobre essa separação e Paulo lembra mais uma vez aqui, verso 11, portanto, lembrai-vos que outrora, qual era a sua condição? E é importante a gente fazer essa análise. Qual era a minha condição? Como que eu vivia antes? Sem Cristo. O sol nasce sobre justos e injustos. Você tem cristão próspero e cristão não próspero. Você tem cristão que está doente e cristão que está saudável. Mas também você tem pessoas que no mundo estão nessas condições. Estão muito bem de vida, entre aspas, prósperos, com saúde, vivendo em uma paz, mas eles estão sem esperança. Por mais que nós passemos por lutas e desafios, nós temos uma esperança. Então Paulo ele vai trazer esse contraste. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximado pelo sangue de Jesus. Eram gentios que por meio desse sangue, dessa aliança, dessa mediação, sem confiar na própria carne, sem confiar no próprio esforço, na sua própria dedicação, inteligência, virtude,
riqueza, sem ter algo para oferecer. Pelo sangue de Jesus, eles foram novamente religados a Deus. Essa palavra religar a Deus, religião, da onde a gente tem a nossa palavra religião, é uma palavra que deve ser aplicada da forma correta. Porque muitos hoje falam, fulano de tal é um religioso. Olha, se ele for verdadeiramente um religioso, isso é muito bom. Porque você foi religado a Deus. E você só foi religado a Deus de uma forma, por meio do sangue de Jesus. Lá no verso 14 ele diz, porque ele é a nossa paz. A gente vai ver que Paulo vai usar muito essa palavra aqui. A nossa paz, ao qual de ambos, judeus e gentios, fez um povo, judeus e gentios, fez um povo, e ele derribou essa parede. É o que o texto fala aqui. Ele trouxe paz, no qual ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Lembremos aqui mais uma vez do muro que caiu. Imagina hoje se a gente tem a notícia de que as Coreias se reunificaram. Que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul tiveram a oportunidade de se tornar um povo. Existe paz naquele povo? Na Alemanha mesmo, quando o muro caiu, olha só uma coisa interessante. Quando o muro caiu, muitas pessoas tiveram medo de passar para o outro lado. Porque antes, sabe o que acontecia? Eles poderiam ser fuzilados. Então imagina, você está no muro, tem a paz. Ele fala assim, será que eu posso atravessar mesmo? E todo mundo foi meio calmo assim, pô, será que eu vou conseguir atravessar? Será que não vai ter uma policial aqui para me prender? E aí a polícia começou a carimbar. Não tinha ele não precisava fazer muita coisa para carimbar, era só um carimbo. Entra na fila que você vai receber o seu carimbo. Você não merece ir para lá, você não tem absolutamente nenhum atributo, você não é mais rico, você não é mais especial. Você só vai receber o carimbo, toma aqui. E a polícia foi carimbando e o povo foi passando. E houve uma festa naquele país de um povo reunificado com paz. E é o que Deus está fazendo aqui. A gente vai ver, meus irmãos, isso sendo demonstrado desde a antiga aliança. Por isso que Jesus é o príncipe da paz. É aquele que reconcilia. No verso 15, ele diz, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para que dos dois, mais uma vez, usando a palavra, dos dois, criasse em si um novo homem fazendo a paz. Quando se fala de novo homem no Novo Testamento, está falando sobre a igreja. Quando se fala de velho homem, o velho homem era aquele que não fazia parte da igreja. O velho homem era aquele que andava conforme Adão. O velho homem era aquele que andava baseado nos preceitos do seu primeiro pai, que é Adão. E esse novo homem, quando a Bíblia vai falar sobre novo homem, ele fala sobre a igreja. Um novo homem surge e Deus prega a paz. Ele derruba essa parede e nós passamos a viver de uma forma diferente. Ele cria em si mesmo, em sua carne, no seu sacrifício, esse novo homem que é a igreja. E quando ele fala sobre essa separação que estava ali baseado em princípios e preceitos da lei, mandamentos, de acordo com a lei judaica, com a aliança de Israel, então
Israel confiava, o Israel étnico, confiava na carne, nos seus ritos, nos seus sacrifícios, nas guardas de sábado, da forma com que eles faziam. Todo aquele ritual judaico, ele era uma separação entre esses povos. E Deus usou esses ritos para comunicar Cristo como sombra. A palavra fala que era como sombra. Por que um sacrifício de cordeiro? Isso apontava para um outro sacrifício que era muito maior. Mas como diz a palavra, muitos ficaram olhando somente para a sombra. E quando a gente olha para a sombra, a gente não consegue ver o real. O cordeiro apontava para Cristo. O descanso apontava para Cristo. Então, essa barreira, ela é quebrada. E vejam que quando Cristo ele morre, ele ressuscita, o véu é rasgado. Quando Cristo morre na obra da redenção, o véu é rasgado do templo de cima a baixo. É muito interessante isso, porque existia um véu que era colocado, um pano que era colocado, que separava o culto daqueles que poderiam ter acesso à Arca da Aliança que estava no Santo dos Santos, que representava Deus, a lei. E quando acontece essa obra redentora de Cristo, o véu ele é rasgado de cima a baixo. E a gente percebe que Deus é muito claro nas suas mensagens. Esse véu poderia ter sido rasgado de baixo a cima, mas é Deus que faz a obra. Ele é rasgado de cima a baixo. Deus ele dá esse presente e o homem pode ter livre acesso à presença de Deus. Lá em João, no capítulo 14, no verso 6, a gente conhece muito bem esse texto, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aqui mesmo em Efésios, no capítulo 3, no verso 12, ele diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso e confiança mediante a fé nele. Em João capítulo 10, no verso 9, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Então ele vai abolir na sua carne, verso 16, e reconciliar-se ambos, mais uma vez, os dois, em um só corpo em Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então Deus está dizendo, o apóstolo Paulo ele está nos lembrando que esse povo que não era mais não fazia parte, não tinha essa cidadania, e aqui falando de algo espiritual, não criando uma dicotomia, mas ele falando que desses dois ele fez um povo que se tornou cidadão e membros de uma família. É uma nova família que tem judeus e gentios. Eu me recordo, meus irmãos, no tempo que eu fui missionário e pastorei umas igrejas lá no Nordeste, era estranho. Por mais que a gente está dentro do nosso próprio país, e acontece com eles também quando eles vêm para cá, você não se sente muito parte.
você não se sente muito naquele meio. A fala é diferente, a comida é diferente, os costumes são diferentes, as regras são diferentes, as famílias agem de forma diferente, a igreja é um pouco diferente. Mas Paulo está lembrando aqui que eles vão se tornar concidadãos dos santos. No verso 19 ele diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Essa edificação, quando a palavra fala sobre uma edificação, é uma construção. A edificação é uma construção. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 5, a gente vai ver essa linguagem de edificação, como se nós fôssemos pedras que vivem, pedras vivas. É uma edificação, é um crescimento de um edifício progressivo, pedra por pedra, mas também é um crescimento orgânico de uma igreja viva. Não é uma pedra simplesmente morta, como tijolos, mas é uma pedra que vive. Então é uma pedra, é um crescimento orgânico. A igreja cresce como um organismo vivo, tendo vida. Mas Paulo ele faz essa comparação com um edifício. E é fundamentado sobre o quê? Profetas e apóstolos. Apóstolos e profetas. Meus irmãos, quando a gente pensa nos profetas do Antigo Testamento e naquilo que a gente vê no Novo Testamento dos profetas que ficaram da religião, a gente não pode olhar para o Israel étnico antigo e achar que estava todo mundo perdido. Muitos foram profetas de Deus, e até a própria palavra diz que muitos deles foram perseguidos. Mas o que aconteceu na época de Cristo ali é que havia muitas seitas, fariseus, saduceus, zelotes, essênios. Existiam muitas seitas que não guardavam o mandamento de Deus da forma como que foi ordenado, e eles permaneciam criando formas hipócritas de se viver a fé. E é por isso que Jesus chamou eles de hipócritas. Escribas e fariseus hipócritas. E ele fala: vocês matam os profetas. Os profetas verdadeiros estavam ali. O profeta ouvia aquilo que Deus tinha para dizer e comunicava ao povo. E eles estão fundamentados nos profetas e nos apóstolos. Quem são os apóstolos? Aqueles que ouviram do próprio Cristo e transmitiram a fé. Então essa fundamentação é um fundamento na palavra, naquilo que Deus disse aos seus profetas e naquilo que Deus disse por meio de Cristo diretamente aos seus apóstolos. E aí a gente precisa deixar muito claro aqui algo, porque hoje muitas pessoas querem viver a antiga aliança, trazendo a antiga aliança para a nova aliança de forma equivocada. Nós vamos viver aquilo que Deus ensinou. Cristo ensinou. Quando a gente vê o Sermão do Monte, Jesus pregando, em muitos momentos ele vai dizer assim: visto que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Ali Jesus não está desvalorizando, está dizendo que a lei é perfeita. O padrão de Deus é aquele padrão de 100% mesmo. Aquele padrão que Deus quer. Mas ele sabe que o homem não consegue. E Cristo, por meio da graça, pelo Espírito, e nós tendo ali um advogado para que quando a gente erre, a gente confesse nossos pecados e continuemos, sem precisar de um mediador humano, um sumo sacerdote, nós temos livre acesso a Deus. Ele vai ser claro para nós e dizer: valorize, visto que foi dito pelos antigos, mas eu, porém, vos digo.
quando ele diz olho por olho, dente por dente, ele diz, qualquer um que tiver ódio no seu coração por um irmão, ele já está quebrando. Se alguém te ferir a face, de um lado se oferece a outro. Por quê? Porque era direito do judeu. Se alguém, porque isso era uma afronta no judeu, né? Alguém dá um tapa no rosto do sujeito, e ele ia requerer, diante da lei, o direito de ir lá e revidar. Jesus vai falar assim, oferece a outra. Se alguém chegasse e falasse assim, eu precisava fazer uma viagem perigosa, ele poderia, diante da lei, ir lá e falar, eu quero que alguém caminhe comigo. É 1 milha que eu vou caminhar, eu preciso que alguém vá comigo. Diante da lei, ele poderia exigir. E aí Jesus falou, se ele quiser que você ande 1 milha, vá com ele mais. Se ele pedir para você uma parte da sua vestimenta, dê mais. Então, o que Cristo está dizendo? Ele não está afrouxando a lei. Uma parte da lei é cumprida em Cristo. Mas nós continuamos vivendo na lei, naquela lei moral. Não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não deseja a mulher do próximo. Deus tem que ser adorado e não deve ter ídolos. Mas hoje muitas pessoas, meus irmãos, querem trazer os símbolos judaicos para a igreja. Ah, vamos ter uma arca da aliança. Aquilo ali é um símbolo que não deveria ter hoje. É um símbolo daquele tempo que a gente não tinha esse acesso. Muitos querem botar lá a estrela de Davi, né? Estrela de Davi. Vamos ter lá na minha casa uma bandeira do Brasil e uma estrela de Davi. Mas o símbolo que nós deveríamos carregar, principalmente no nosso coração, é a cruz. Então, esses movimentos neo-judaizantes, vamos entrar com a arca na igreja, vamos começar orando em cima da bandeira de Israel e derramando óleo. São seitas que estão cada vez mais, que a gente entende, são seitas neo-judaizantes, tentando trazer os ritos judaicos daquilo que foi abolido, que foi durante um período. Deus usou durante um período para separar um povo. Mas isso não é para hoje mais. E é por isso que muitas igrejas hoje têm entrado nesse viés e criado uma aberração. Um culto Frankenstein, uma mistura de culto judaico com psicologia, com marketing, com autoajuda. E a palavra do Senhor mesmo não é pregada. Nem um salmo é citado. Não existe louvor bíblico, cânticos bíblicos. Mas no meio do povo de Israel houve um remanescente fiel que permaneceu. Podemos ver ali o destaque de Maria, Zacarias, Isabel, muitos que acreditavam, que permaneciam fiéis, era um remanescente que permaneceu. Israel hoje precisa se converter. Israel, existe uma promessa, a gente vai ver lá em Romanos, depois do capítulo 11, sobre a conversão de Israel, mas eles precisam de Cristo. Não é porque eles são judeus que eles estão salvos. E eu não estou pregando nenhum antissemitismo aqui, tá, gente? Eu estou pregando que a gente tem que odiar os judeus, não é isso não, tá? Mas eles precisam de conversão. E esse fundamento nos profetas e também nos apóstolos. E aí, ele vai destacar aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo mesmo Cristo a pedra angular. Ele ainda está falando sobre edificação. A pedra angular era aquela pedra, ou pedra de esquina, era uma pedra que norteava as edificações.
Uma edificação precisa ser construída, a gente tem arquitetura moderna, que existem outras tecnologias. Mas na época era uma pedra que colocava ali para poder ser o ângulo certo para que a construção fosse feita e não caísse. Então o fundamento, quer dizer, a base, ela está na palavra de Deus, profetas e apóstolos. E aquilo que vai dar direção, a pedra angular, é Cristo Jesus, que dá essa direção. Verso 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, o crescimento, existe um desejo que a igreja de Deus, ela tenha um crescimento e ela seja madura. Lá em 1 Coríntios, voltando aí um pouquinho, no capítulo 6, no verso 19, no capítulo 6, no verso 19, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que sois de vós mesmos, porque fostes comprados por sangue. Agora, pois, glorificai a Deus no nosso corpo. Ele está lembrando aqui, que é o que Paulo está dizendo aqui, é que nós somos santuários de Deus. E aqui eu também preciso desfazer um sofisma atual, moderno, que é aquele povo que diz assim: eu sou o templo do Espírito. Amém? Então eu não preciso de igreja. Aí é uma heresia. Porque lá em Hebreus mesmo, no capítulo 9, se eu não me engano, verso 26, vai dizer: não deixai-vos de congregar. Mas a igreja é um desafio. Esse povo que está sendo formado aqui, que é um povo santo, que é um povo separado, não é um povo perfeito. Não é um povo que não vai pecar nunca. E quando eu falo isso, meus irmãos, não é que a gente tem que procurar pecar, fazer o mal para que venha o bem, né? Como Paulo diz. Vou pecar bastante para que a graça seja abundante. Não é isso. Nós precisamos realmente viver de acordo com aquilo que a palavra nos orienta. Mas em algum momento nós vamos nos entristecer. A igreja tem que aprender a perdoar. Um acaba chateando o outro ou fazendo aquilo que não glorifica a Deus. E é por isso que Deus dá a oportunidade de a gente se arrepender. E um grande negócio fantástico no meio de problemas entre a igreja ou entre qualquer irmão é a possibilidade que a gente tem de se arrepender. De dizer: olha, eu não queria ter feito aquilo, mas foi muito mal o que eu fiz. Você pode me tratar como um dos seus empregados, como diz o filho pródigo. Quebrantamento, a possibilidade de ter um quebrantamento no nosso coração. Então, não dá para você dizer: eu sou igreja sozinho. Nós somos a igreja. Sozinho, não. A igreja é um ajuntamento. A igreja é 2 ou 3, é o povo de Deus reunido. Ah, eu sou a igreja, eu estou lá na minha casa, eu fico vendo o culto lá da minha casa, da igreja. Eu vi, essa semana eu estava vendo uma pregação do Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, e ele dizia assim: graça e paz, igreja, e vocês que estão nos assistindo pela internet, e eu recomendo que você procure uma igreja, porque é bom a gente ouvir a pregação, mas que você se reúna com a sua igreja também. Muitos podem estar dizendo assim: não, vem para a nossa igreja online, vamos congregar online. Mas ele recomendava: procure a sua igreja. Eu achei um bom conselho bíblico. Porque não tem como a gente viver longe do corpo. Agora, não é fácil viver no corpo. O verso 22 ele diz: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, essa edificação, meus irmãos, é um processo. Aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus.
Então a boa obra, ela começou na nossa vida, mas existe eu vou sendo aperfeiçoado. Então todas as vezes que a gente olhar para uma situação que magoou, que nos entristeceu, o que Cristo recomenda é: se o teu irmão pecou contra ti, vá até ele, argue entre ti e ele. Se não te ouvir, chama mais um. Se não te ouvir, expõe para a igreja. Se mesmo assim não houver um quebrantamento ali, um arrependimento, aí sim você considera como gentil e publicano. Quer dizer, ore por ele para que ele se converta. Mas a possibilidade, a gente precisa esgotar as possibilidades para que a gente possa viver em comunhão. E a gente pode lembrar aqui de algumas coisas nesse capítulo 2. Que nós temos um privilégio, porque Deus nos trouxe da morte para a vida. Certamente você já foi a algum enterro. É um corpo sem vida. Não dá para ele levantar dali e falar: eu quero Jesus. Então o próprio Deus, ele pega aquele morto e ele, por meio da sua graça, e o homem não tem mérito nenhum nisso, Deus, ele dá a vida, ele tira o homem daquela sepultura e dá vida. Deus tira o homem da escravidão para a liberdade. Às vezes eu converso com jovens e falam assim: eu não quero uma igrejinha me dominando minha mente, me manipulando, não. Mal ele sabe que ele é escravo do pecado. Mal ele sabe que ele é escravo de Satanás. Mal ele sabe que ele é escravo do príncipe desse mundo, da sua carne e dos demônios. E aí eu prefiro ter a liberdade em Cristo, ser escravo de Cristo, ser servo de Cristo. Então Deus nos tira da escravidão para a liberdade. Deus nos tira de um túmulo de morte para um trono. Deus nos tira porque a promessa futura para as nossas vidas, que a gente deve sempre lembrar quando a gente pensar em morte, pensamos em morte, precisamos pensar na vida eterna, na vida que teremos juntamente com Cristo. Não vai ser fácil esse tempo de peregrinação aqui. Mas a promessa que nós temos é a coroa da vida, que foi perdida lá no Éden. No momento que o homem caiu, aquela coroa foi perdida. Coroa da vida. Que nós estaremos juntamente com Cristo. Nós nos transportamos de um tempo de separação para um tempo de proximidade com Deus. É aqui, agora, nós e o Senhor. É lá no seu quarto, você e o Senhor. É no seu carro dirigindo, você e o Senhor. É você caminhando na rua falando com o Senhor. Não existe mais barreira de separação. Imagina se a gente vivesse no tempo judaico. Eu preciso de um sumo sacerdote, porque eu quero oferecer meu sacrifício. Que eu preciso que os meus pecados sejam perdoados. Olha, é assim. Senhor, me perdoa. É muito mais simples. E essa é a promessa tão gloriosa de Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa olhar para nós mesmos e falar assim: ufa, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, porque Ele me livrou dessa morte. Eu estava caminhando para o pecado. O pastor costuma dizer lá, né? Se você canta, restitui, cuidado. Eu quero de volta o que é meu, cuidado. Porque o que é seu, aquilo que você tinha, o caminho que você estava trilhando, o caminho que eu estava trilhando, era um caminho que ia dar no inferno. Mas Deus, por meio do seu amor, graça, misericórdia, livre, sem influência nenhuma, Ele nos salvou. Eu quero convidar você agora para que a gente possa orar